Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida e que o nosso Senhor abençoe muito você através do conteúdo que você está prestes a assistir. Antes de falar do tema, antes de ler a palavra, eu gostaria de te convidar também, se você ainda não se inscreveu, que você se inscreva nesse canal. Se esse vídeo te abençoou, que você possa também curtir, deixar o seu comentário e compartilhar nas suas redes sociais. Mas acima de tudo, e eu acho que é o recado mais importante que eu posso te dar, não deixe de ter comunhão com a sua igreja. Não deixe de participar dos encontros, de cultuar, de dar o seu serviço de amor e adoração a Deus junto com a sua igreja. Todo esse conteúdo que nós temos no nosso canal são importantes, nos ajudam em tempos que não podemos sair de nosso lar, mas nada substitui a presença dos nossos irmãos. Estar na igreja, estar nesse espaço junto com os irmãos em Cristo é uma bênção, é uma maravilha da qual Cristo nos deu. Por isso eu quero convidar você a vir conhecer a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente do Rio Acima. O endereço vai aparecer aqui embaixo para você também nos procurar, caso você não conheça. Nós temos os nossos encontros de oração toda quarta-feira, 7h30 da noite, um tempo muito gostoso, muito precioso para que nós nos encontremos e possamos orar juntos. Temos a nossa escola bíblica dominical, todo domingo às 9h30 da manhã. Temos classes com temas e estudos para várias idades, para todas as faixas etárias. E também o nosso culto, todo domingo à noite às 7h30, culto de adoração a Deus, quando nos reunimos para prestar toda a devoção que só o nosso Senhor merece. E se você vier fazer parte dessa igreja também, você vai conhecer outras atividades, outros encontros, outros momentos que nós juntos desfrutamos da comunhão entre nós e, é claro, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, vamos começar o nosso tema, o nosso conteúdo deste vídeo. Se você acompanha os outros vídeos desse canal, você vai perceber que todos os últimos vídeos do estudo do encontro com a palavra e também os vídeos dos nossos sermões do domingo, eles têm sempre girado em torno de um grande tema que é o Espírito Santo, uma das pessoas da Trindade, o Deus Espírito Santo, o Deus que habita em nós e que foi enviado após a obra de Cristo, a sua ascensão na cruz. Nós começamos falando nessa série, falando do Pentecoste, o que nós entendemos como Pentecoste, porque o Pentecoste ele é único e não pode ser repetido, e qual é a diferença na vida da igreja, que momento na história a descida do Espírito Santo inaugura para a igreja do Senhor. Também nós conversamos um pouco sobre a obra do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo. A partir do momento que Jesus foi cheio do Espírito Santo, tudo aquilo que ele começou a fazer, a pregar, a libertar, a curar, tudo através do poder do Espírito Santo. Nós também entendemos que o Espírito Santo habitando em nós, nós vivemos em uma tensão entre o que o Espírito Santo deseja e o que a carne, a natureza do pecado, deseja. E nós precisamos saber dessa tensão para poder fortalecer o Espírito em nós e vencer essa batalha nas nossas vidas. Nós também conversamos sobre a necessidade de não apagar o Espírito, não permitir que a chama do Espírito Santo se apague em nossos corações. Nós também vimos que a palavra nos dá uma ordem, um imperativo para que sejamos cheios do Espírito Santo, que Ele abunde em nossas vidas, que Ele preencha todos os espaços e seja sempre presente em nós. E assim, como foi o tema do nosso último encontro no domingo, aprendemos a viver pelo Espírito. Não viver pelas nossas vontades, pelo nosso desejo, mas conhecendo a vontade de Deus, viver para Ele. Isso é viver pelo Espírito. É claro que aqui a gente deu uma pincelada muito rápida. Se você quiser se aprofundar muito mais, você vai encontrar no nosso canal todos os vídeos sobre esse tema. E hoje, para a gente encerrar essa série, esse tema, claro que não fomos exaustivos, não esgotamos o assunto, podemos estudar a vida inteira para conhecer uma pequena fração do que é o Espírito Santo. Mas temos a palavra de Deus à nossa disposição justamente para isso.
para não pecar pela falta de conhecimento. Então hoje nós vamos terminar, pelo menos nesse momento, nosso estudo sobre o Espírito Santo, lendo a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao 17. Colossenses 3, do 1 ao 17. E o tema que nós vamos sugerir para esse estudo é que a palavra de Deus habite em nós. Tá certo? Nossa, mas o que será que aconteceu? O tema não era o Espírito Santo e agora o tema virou a palavra de Deus habitando em nós? Espera aí, assiste até o final que eu tenho certeza que você vai entender o significado disso. Eu estou lendo, meus queridos, a versão NVI, a nova versão internacional. Então, abra sua Bíblia em Colossenses 3, do 1 ao 17, acompanhe, anote, faça seus rabiscos para que também possa ter mais uma forma de aprender. Diz assim a palavra do Senhor, Paulo escrevendo à igreja em Colossos. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Bom, eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai caminhar um pouquinho por esses versículos, porque nós percebemos aqui que há uma intenção de Paulo na forma com que ele constrói esse texto. Paulo aqui, desde o versículo 1 até o versículo onde nós lemos, ele faz afirmações sobre a nossa realidade, ou seja, a realidade daqueles que foram alcançados por Cristo, e também Paulo faz orientações, na verdade não orientações, mas ordens, no imperativo mesmo, dizendo de como devemos nos comportar, aqueles que estão em uma realidade diferente em Cristo, como eles devem se comportar. Então eu vou lendo aqui a partir do versículo 1 e mostrando como Paulo vem reforçando a nossa realidade, quem somos nós. A partir do versículo 1, lá no versículo 1, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, essa é a nova realidade dos cristãos. Nós somos ressuscitados com Cristo. Versículo 3, vocês morreram e a vida que vocês vivem está oculta juntamente com Cristo em Deus.
Se nós ressuscitamos com Cristo, nós também morremos com Ele. E a vida que nós vivemos agora não é mais a nossa velha vida, mas é a vida que Cristo conquistou para nós. E nós vivemos essa vida oculta em Cristo, que está com Deus. Outra realidade diz da nossa esperança: quando Cristo se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Fala da nossa nova realidade, uma nova esperança, da manifestação definitiva de Cristo, onde nós também seremos revelados como filhos de Deus na glória de Cristo. O versículo 9 vai falar de uma outra realidade. Nessa nova condição, nós nos despimos da velha natureza, ou seja, nós tiramos essa capa do velho homem, aquela identidade que era a nossa identidade no pecado. Nos despimos dela e, versículo 10, nos revestimos de uma nova natureza. Colocamos agora uma nova identidade definitiva, uma identidade em Cristo. Versículo 12, como eleitos de Deus, santos e amados, aqueles que foram escolhidos por Deus. Nessa escolha fomos separados para a salvação, demonstrando assim o amor de Deus por nós. Essa é a realidade de todos aqueles que estão em Cristo. Aqueles, no versículo 13, que o Senhor perdoou, somos perdoados por Deus. Nós não estamos mais em débito com a justiça divina, mas fomos perdoados em Cristo. E também nos versículos de 1 a 17, além de falar da realidade dos cristãos, Paulo ele vai sempre colocar a realidade e uma norma, aquilo que nós devemos fazer, um imperativo de como deve ser a nossa vida. A começar lá no versículo 1. Se nós somos ressuscitados com Cristo, então nós devemos, primeiro, buscar as coisas lá do alto, um imperativo. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Nossa mentalidade tem que estar voltada para aquilo que Cristo é, o que Ele fez e onde Ele está com o Pai, que é a nossa realidade, é o nosso futuro, a presença eterna de Deus. Muitas vezes nós permitimos que as coisas desse mundo ocupem tanto a nossa mente que nos esquecemos que nós não somos daqui, somos de Cristo e vamos para Cristo. Versículo 5, um outro imperativo: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Uma palavra forte: fazer morrer, abandonar, não viver mais dessa maneira. E aí ele vai dar uma descrição de exemplos, do que é essa natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Versículo 8, Paulo vai dizer que todas essas coisas devem ser abandonadas, fazer morrer, abandonar. A ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar, saber escolher quais são as palavras que saem da nossa boca. Versículo 9, mais uma ordem: não mintam uns aos outros. Nós não mentimos mais porque nós nos despimos da velha natureza e fomos revestidos de uma nova natureza. Não mintam uns aos outros. Versículo 12, revistam-se da profunda compaixão, de bondade, de humildade, de paciência. Revestir, vestir algo que nos identifique, que as pessoas que conheçam a nós vão nos identificar com pessoas de compaixão. Sabe o que é compaixão? Compaixão é não dar ao outro o que de fato ele merece como justiça, é olhar para o outro e como Deus olhou para nós, quando não deu o jugo que cabia a todos nós, não deu a condenação que cabia a todos nós. Deus agiu com compaixão e agiu com graça, porque ao mesmo tempo que Ele não deu o que merecíamos, o que era o mal que nós merecíamos, Ele nos deu o bem que nós merecíamos. Então, sermos cheios de compaixão, bondosos, humildes, mansos e pacientes. Precisaremos de tudo isso para cumprir o que está no versículo 13, suportando uns aos outros, perdoando mutuamente uns aos outros. Suportar é apoiar, é estar junto, mas também é aguentar, ter paciência com as pessoas, com aqueles que erram
e que nos ofendem. Nós devemos fazer isso, perdoar uns aos outros, porque fomos perdoados por Deus. Na oração de Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a orar pedindo para que Deus nos perdoe, assim como perdoamos os próximos, usando como um exemplo. E aqui Paulo inverte a ordem. Nós perdoamos o próximo porque Deus já nos perdoou, temos essa consciência dessa nossa realidade. Aqui nós passamos rapidamente por esses textos para ver o que Paulo diz que é a nossa realidade e nessa realidade quais são as nossas obrigações, como devemos viver. E aí a gente chega finalmente no versículo 16, que diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se uns aos outros mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Queridos, Paulo começa esse texto dizendo que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. Se vocês voltarem para o vídeo anterior da nossa série O Encontro com a Palavra, vocês vão achar o vídeo em que o nosso seminarista Jackson gravou o tema Sejam cheios do Espírito Santo e o texto Efésios 5,18. E esse texto de Efésios 5,18 começa dizendo: sejam cheios do Espírito Santo, não se embriaguem com vinho, que causa a divisão, mas sejam cheios do Espírito Santo, instruam-se uns aos outros, aconselhem-se, falem uns aos outros com salmos, louvem a Deus com cânticos espirituais e com gratidão no coração. É muito similar o texto e eu diria que é praticamente a mesma coisa, a única coisa que muda. Em Efésios, Paulo diz, sejam cheios do Espírito Santo. Em Colossenses, Paulo diz, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Sabe o que significa isso, meus queridos? Que para Paulo, e eu creio que para todos nós, é a vontade de Deus, que a palavra de Deus, habitando ricamente em nós, é exatamente a mesma coisa que o Espírito Santo nos enchendo. Nós não seremos cheios do Espírito Santo se a palavra de Deus não habitar ricamente em nosso coração. Se nós não tivermos a palavra de Deus como o nosso livro de estudo constante, diário, se a palavra de Deus não for a fonte de sabedoria para as nossas vidas, nós não seremos cheios do Espírito Santo. E todas essas realidades a quais nós acabamos de ler, e também as obrigações, aquilo que devemos observar em nossa vida, serão impossíveis de serem cumpridas, porque não seremos capacitados para isso. Por isso Paulo termina essa série dizendo que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Usando como referência Efésios, sejam cheios do Espírito Santo para cumprir todas essas coisas, para viver todas essas coisas. A palavra de Deus revela a vontade de Deus, revela tudo aquilo que Ele quis que nós conhecêssemos, tudo aquilo que Ele nos deu capacidade no Espírito de conhecer, de aprender e de estudar. A palavra de Deus não pode ser negligenciada em nossas vidas, irmãos. Não podemos ser cristãos que abrem as suas Bíblias exclusivamente nos dias de culto ou quando temos algum problema, quando precisamos ouvir alguma promessa ou então quando precisamos buscar resposta para alguma situação. A palavra de Deus não pode ser um argumento para embasar as nossas decisões, mas cheios do Espírito Santo, com a palavra de Deus habitando ricamente em nós, devemos estar seguros de que toda e qualquer decisão está sendo orientada por Ele, pelo nosso Deus, pelo Espírito Santo. Porque nós vivemos todas essas realidades que nós lemos aqui, porque nós somos chamados a viver a responsabilidade do que está escrito na palavra, mas só conseguiremos sendo cheios do Espírito Santo, ou seja, que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Habitar é viver em, que a palavra de Deus viva ricamente em nós, faça morada em nosso coração, seja o nosso livro de leitura, de devoção, de estudo diário. Que em nome de Jesus o Senhor nos capacite a isso. Eu quero orar por todos nós neste momento. Senhor, obrigado, Deus, pelo tempo de hoje, quando estivemos diante da Tua Palavra. Obrigado pelos estudos anteriores que fizemos, ó Deus,
na nossa humilde tentativa de conhecer um pouco mais do Espírito Santo, que o Senhor nos ilumine e nos capacite, Pai, a viver o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Poder esse que nós cremos vem através da Tua Palavra. Portanto, nos leva, Deus, ao desejo, à vontade de estar contigo, ao prazer na Tua Palavra, como diz o Salmo, para que nós também possamos ser esse bem-aventurado, esse feliz cuja palavra é motivo de prazer em nossas vidas. Nos abençoa, Pai, nos capacita dessa maneira. É o meu clamor por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por estar conosco até agora. Continue acompanhando as nossas séries de estudos. Mais importante, venha fazer parte da nossa igreja. Até a próxima e espero te ver pessoalmente muito em breve. Grande abraço. Mais que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Oh, dá-me falar cada dia com salmos e hinos de amor. Oh, dá-me viver cada dia com gratidão e louvor. Enche-me, Espírito, mais que cheio